Sejam muito bem-vindos novamente a mais um vídeo. Hoje é o segundo vídeo da série sobre fisioterapia e AVC. Então hoje trataremos sobre aquele paciente ambulatorial, ou seja, aquele paciente que já foi acometido, ficou com algumas sequelas, às vezes motora ou cognitiva, não só motor, e ele já pode sair da casa dele, já tem condições de ser encaminhado até uma clínica de fisioterapia para complementar esse tratamento, essa reabilitação. Então hoje estou novamente com o Guilherme Meca, nosso amigo. Guilherme, obrigado mais uma vez pelo outro vídeo, né? Ô Lucas, sou eu que agradeço aí toda a atenção e todo o carinho que você tem com seus pacientes e com a gente aí de explicar, tá sempre junto. Isso é muito importante pra gente e principalmente para os nossos pacientes. Obrigado, cara. Então hoje a gente vai falar quais tipos de estímulos, né? Que existem vários estímulos físicos, sensoriais, cognitivos que a fisioterapia pode oferecer para esse paciente, né? Isso. Uma vez o paciente estando em casa, já bem adaptado, a família já conseguindo lidar com o paciente em casa, é hora de começar a pensar na fisioterapia fora de casa. Tudo bem, a gente consegue levar esse estímulo da fisioterapia para dentro de casa, fazendo sessões domiciliares, mas assim que o paciente já tem condição, e principalmente a família já consegue fazer a movimentação daquele paciente, colocando aquele paciente no carro e trazendo para a clínica, aqui a gente tem uma infinidade de instrumentos para poder trabalhar com esse paciente. O que em casa fica um pouco limitado. Até a potência, a força consegue trabalhar mais numa clínica. Exato. Então a hora de trazer o paciente para cá já é essa hora imediata, quando a família já se sente à vontade de trazer ele para cá. Aqui vocês fazem aquela abordagem também, uma consulta, para que chega aqui, avaliação. Lembrando, gente, quem define o que vai ser feito é o fisioterapeuta, não é o médico, né? Reforçar isso, você que vai dar a linha de tratamento, porque a fisioterapia é um tratamento, então ele tem toda uma linha de raciocínio para isso, né? Exato, isso se chama planejamento terapêutico, isso é feito através de uma avaliação minuciosa daquele caso, isso tem especificidade para cada paciente. Para cada paciente, a gente vai traçar um tipo de objetivo, um tipo de tratamento. Cada paciente é uma ideia, né? Tem um cara que é o braço, outro é a perna, né? Outra é a espasticidade muscular cervical, outro não consegue ficar sentado, tronco, a cognição, capacidade de se comunicar, né? Até fazer os atos simples, atividades habituais de vida, né? Exato. Você não consegue comer. Então isso é tudo feito aqui, né? Isso é tudo feito aqui. Então uma vez o paciente vindo para cá, a gente tem aquele período dito período crítico, né? Que a gente precisa colocar quanto mais estímulo possível ali, aquele período de 3 a 4 meses ali depois do que acontece no acidente vascular cerebral, que é onde a gente precisa gerar o maior número de estímulos ali, dada a individualidade daquele paciente, para que a gente consiga ali nesse então seus três primeiros meses são cruciais. Cruciais, 3, 4 primeiros meses aí, quanto mais a gente conseguir evoluir o paciente... Aquela ideia de ficar em casa esperando, paradinho, com medo, não está totalmente errado, A gente acaba perdendo um tempo super precioso, Lucas, dessa maneira. Regride, né? Regride. Fica mais difícil depois se recuperar. Exato, o paciente começa a gerar alguns problemas articulares, de mobilidade, algumas dores ali, que depois a gente vai precisar, inclusive, além do AVC, trabalhar com as espasticidades, com essas dores, características dos pacientes que ficam acamados. Isso vai ser assunto para outro vídeo depois, a gente faz um outro vídeo desse. Falar sobre a parte de espasticidade e a dor no AVC, né? Sim. Interessante ver 3 meses, cara, olha só, é a coisa que a gente não pensa muito, vê dia a dia. As pessoas demoram 3 meses para voltar no consultório, às vezes. Sim, essa nossa pressa no começo é justamente por isso. Porque o cérebro tem um grande potencial de adaptação, né? Então aquela área afetada pelo AVC, outras áreas elas podem tomar conta daquela chama de plasticidade neural. Plasticidade neural. Ela pode tomar conta daquela área e começar a fazer os estímulos, com os estímulos certos, fazer a função do que fazia aquela outra área, né? Quando você vê a parte motora do cérebro, né? Não é só um pedacinho, né, que é responsável pela função motora. Você tem uma área motora central, que é a principal, que é o giro mais pré-central, que dá todo o estímulo, mas na frente tem outras áreas que elas fazem comando fino, né? E tem vários relés que você passa, na verdade, que faz movimentação fina. Isso vocês trabalham tudo, né? A gente trabalha tudo, Lucas. O motor é muito grande, né? A gente trabalha tudo. Todo desequilíbrio motor, a gente trabalha com as facilitações, né? Então, desde o paciente lá na maca, que não consegue caminhar ainda, a gente começa a dar estímulo para a musculatura de maca. Uma vez o paciente consegue ficar sentado, tira o apoio para ele começar a trabalhar sentido de tronco, de equilíbrio de tronco. Depois, com a marcha, a gente consegue trabalhar com a marcha. Por exemplo, se o paciente for um paciente hemiplégico, ele não consegue caminhar fora, no solo, a gente coloca ele na piscina, que a gente tem esteiras, 2 esteiras aquáticas, a gente consegue tirar o peso do paciente, o fisioterapeuta fica ali do lado, o paciente com o mínimo comando motor que ele tem, ele já consegue restituir um pouquinho a marcha, já fazer esse treino de marcha, quedas, reduz totalmente o risco de queda, ele pode até desequilibrar ali, mas na água não vai ter. E a parte motora na piscina ajuda muito, né? Ajuda muito. É um diferencial enorme, né? Exato, porque o mínimo ativação da musculatura, ele consegue ver o movimento, né? Coisa que antigravitacionário, às vezes a gente não consegue. E a nossa piscina, por ela ser terapêutica, ela fica 34 graus, a gente melhora
a mobilidade dos tecidos, a mobilidade articular, então a gente consegue evitar até que o paciente tenha essa espasticidade de musculatura, justamente por esse ambiente aquático aquecido. Nossa, tanto detalhe, né? Olha como é florida a fisioterapia. A pessoa chega, doutor, fala o que é para eu fazer, não é? Tem muita coisa, muita, né? Então, um estímulo neural, estímulo na piscina. O que mais, assim, de estímulo que você pode falar? Cognitivo, o que tem, assim? A gente tem variados tipos de pacientes com AVC, né? Os pacientes com AVC que pega a parte motora são alguns tipos de estímulos. Pacientes que pegam a parte cognitiva, porque às vezes o paciente ele pode ter um AVC e a parte motora dele está preservar excelente, mas o cognitivo fica muito prejudicado. Então, para esses pacientes, por exemplo, as tarefas de multicomando ou duplo comando, que seria, por exemplo, sobe o degrau, fala uma cor ou levanta uma bolinha de uma cor, para ele raciocinar enquanto ele faz o movimento, são muito bem-vindos nessa fase da reabilitação. Porque ele vai trabalhar e cognitivo junto. O motor um pouquinho menos estímulo e o cognitivo um pouco mais de estímulo, dando esse duplo comando para o paciente, para ele resolver esses problemas, né, de raciocínio enquanto faz a atividade, essas tarefas de duplo comando, multicomando, que a gente consegue trabalhar também com esses pacientes. Muito sensacional. E existe o momento começo, meio e fim? Como que vocês determinam isso ao decorrer da terapia? Para pacientes com AVC, é difícil a gente falar de um fim, né, quando o paciente vai ter alta. Mas tudo depende da individualidade de cada paciente. A gente trata uma meta terapêutica de estímulo. O paciente que chega, por exemplo, ele não consegue movimentar o membro, a gente entra com eletroestimulação, a gente vê se aquela musculatura ela responde bem à eletroestimulação, que a gente vai fazer desde vias ascendentes cerebrais até vias efetoras. O paciente que chega, às vezes, com um quadro motor, através da eletroestimulação ou de alguns estímulos em padrão de movimento, a gente consegue ativar tanto a via ascendente quanto a via efetora do paciente. Então, eu costumo dizer que o fiozinho que conecta o músculo no cérebro, a gente vai estimular ele de lá do plug até no cérebro, depois do cérebro lá. São dois comandos, são duas vias de comando, né? Então, tanto aferente, que está fazendo a aferição de todas aquelas informações feitas ali, às vezes com a estimulação, estímulos táteis, alguns tipos de estímulos ali, até a via motora efetiva mesmo, que é o cérebro comandando tudo. Então é um trabalho contínuo isso, né? Isso, é um trabalho contínuo e depende muito da evolução do paciente para a gente. O objetivo é sempre um só, né? Você gerar maior qualidade de independência para esse paciente, ele se sentir independente e poder voltar à vida dele, à rotina diária, né? Exato, a fisioterapia ela é focada no paciente. Quando o paciente consegue, que às vezes o paciente consegue deixar o andador, a gente faz festa na clínica, ele está ganhando ali uma capacidade, uma funcionalidade que ele havia perdido e que ele restitui. Isso daí, Lucas, é muito gratificante porque muda a vida do paciente, muda a vida da família, é muito bacana quando isso acontece. Coisa que eu falo muito, reforço assim, o AVC hoje está entre a primeira e a segunda causa mais frequente de doença no mundo, no Brasil. É a mais incapacitante do mundo. Só que ela é a que mais deixa o paciente marcado. Tem um tanto de paciente que sofreu infarto do coração andando por aí, você não sabe que sofreu infarto, você meio que está andando. O paciente teve AVC, você bate e ele fala, ele teve AVC. O que é? Aquele cara tá assim, tá aquela marcha ceifante, puxa o pé, braço, então marca muito. Então você poder reabilitar ele, trazer ele para fazer essa marcha, participar do meio social novamente é fundamental, né? O que a gente percebe é que quando acontece isso, o paciente ele fica muito envergonhado daquele quadro, do que acontece. Mas ao ponto que a gente vai estimulando, a gente vai reabilitando o paciente, ele se sente orgulhoso daquilo que ele está reaprendendo a fazer, do que ele consegue fazer. Então a gente consegue passar de um quadro de total vergonha do paciente sair na rua, a um quadro que ele consiga demonstrar ou estar satisfeito ou feliz com aquela capacidade nova que ele readquiriu, que ele está fazendo de novo. Interessante, bom demais, Guilherme. Sensacional, hein? Obrigado, viu, cara? Muito bom, Lucas. Muito bom, obrigado, pessoal. Bacana. Valeu.